Olá, eu sou o Adriano, este é o canal Leis e Aplicações, um canal onde eu comento as principais decisões jurídicas que ocorrem no nosso dia a dia e as alterações legislativas. Hoje, especialmente, eu estou gravando no quarto porque estou com algumas visitas em casa e também, se vocês ouvirem cachorro latindo, onde eu estou mais próximo de 3 cachorros que eu tenho aqui em casa, então vai ser normal. Às vezes o gato do vizinho começa a miar e eles começam a latir. Hoje eu quero comentar com vocês sobre a Lei 14.010 de 2020, que trata sobre algumas regras que serão aplicadas no período da pandemia. Essa lei é provisória, ou melhor dizendo, sua eficácia é limitada no tempo, é até 30 de outubro agora. E eu quero comentar sobre o artigo 11, que foi uma vedação que foi feita pelo presidente da República. Quero já esclarecer que, embora a opinião aqui seja contrária às razões que levaram o presidente da República a vetar esse artigo, não se trata de posição política, de direita nem de esquerda. Trata-se apenas de uma visão jurídica, porque eu vou trazer, como sempre, casos práticos para o dia a dia do condomínio. Esse artigo 11 tratava sobre o veto que o síndico teria de ofício em relação a uso de vagas de garagem por terceiros, a festas em espaços comuns, áreas comuns do condomínio e área de uso privativo. Tanto que para isso eu vou substituir o termo o presidente pelo poder executivo, já para não caracterizar nenhuma visão política e dessa forma não querer ofender a opinião realmente de ninguém também. Com relação à vaga de garagem, o presidente, aqui eu já tenho que citar que é o presidente porque foi numa live que ele deu, ele justificou a sua decisão do veto, dizendo que o síndico poderia cobrar uma taxa de pessoas que viessem com veículos com placas de outros municípios ou estados também. O síndico poderia vetar o uso da vaga de garagem ou cobrar uma taxa para que seja utilizado por terceiros. Ao meu ver, esse fundamento não prevalece, porque as novas placas traz o nome Brasil, não traz o nome do município, e também é uma combinação de letras e números. E se for a placa no modelo antigo, não existe proibição com relação a isso, porque eu posso ser o condômino, morar em um estado e ter a placa do meu veículo de outro estado ou de outro município. Eu posso ter comprado o ágio do veículo e só transferir ao final da quitação do ágio. Ou ainda, eu posso ter comprado em um estado e me mudado para outro e não transferir, preferir não fazer nesse momento por uma questão financeira. Diante disso, o veto nesse sentido aí foi falho. O objetivo de se impedir que a vaga de garagem seja utilizada por terceiros é aquela mesma explicação que eu dei no vídeo que trata sobre reformas em condomínios, algumas decisões judiciais que eu comento, e se você não viu, tá aqui no canal, você pode assistir, inclusive decisões interessantes, justamente para evitar que com fluxo maior de pessoas que não são do condomínio, a proliferação de vírus aumente. Mas vamos ao veto com relação a festas em áreas comuns. Digamos o seguinte, na parte prática, no dia 1º eu chego no síndico e falo: síndico, eu quero alugar o espaço comum, churrasqueira, piscina, salão de festas, para o dia 20. E o síndico marca a assembleia para o dia 15. No dia 1º eu reservei, alguns condomínios cobram uma taxa para que seja de manutenção, limpeza. Eu pago essa taxa, reservei o espaço para que no dia 20 faça a festa. No dia 15, que é o dia que foi marcada a assembleia, e existe um período de antecedência, tem um vídeo aqui no canal também que vai tratar sobre edital de convocação, assista ele que vai trazer detalhes e ensina inclusive a fazer o edital de convocação. Então no dia 1º eu reservei o espaço comum para a realização de festa. No dia 5 o síndico convocou a assembleia para o dia 20, para o dia 15, melhor dizendo, e eu reservei esse espaço para o dia 20. No dia 15 a assembleia decide: não pode ter festas em áreas comuns do condomínio e nem em áreas privadas, que é o apartamento do próprio condômino. Eu já tenho um ato jurídico perfeito, porque nas relações privadas, o que existe é o seguinte: aquilo que não é proibido é permitido. Não tem lei que me proíba
de reservar essas áreas comuns, porque esse artigo 11 foi vetado e o síndico não pode proibir, e como não está proibido, está permitido. E eu já fiz o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Então, de onde nós vamos tirar essa ideia? Da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiras, no artigo 6º, que diz o seguinte: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Também, na Constituição Federal de 88, no artigo 5º, no inciso 36, diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, primeiro vamos ver o que é esse ato jurídico perfeito. O Estado, preocupado com a paz e a justiça social em que ele próprio se estabiliza na sua organização política, impõe regras no intuito de fornecer segurança nas relações jurídicas para que o caos não se estabeleça. O ato jurídico perfeito, então, em outras palavras, consagra o princípio da segurança jurídica justamente para preservar as situações devidamente constituídas na vigência da lei anterior, porque a lei nova só projeta seus efeitos para o futuro, como regra. Nesse caso, qual é a lei nova? A decisão da Assembleia dentro do condomínio, nas relações condominiais, ela tem a força, digamos assim, de lei. O que é decidido ali deve ser observado por todos os condôminos. E eu me recordo, na súmula vinculante número 1, de uma frase do ministro Aires Brito. Ele diz o seguinte: é que, no caso destes autos do acórdão recorrido, ao desconsiderar a validez e a eficácia do acordo firmado entre as partes, o fez sem observar as particularidades do caso concreto, concluindo, de modo inespecífico, pela impossibilidade de homologação judicial do termo de adesão. Lembra que no dia 1º eu acertei com o condomínio, na pessoa do síndico, de que no dia 20 eu iria utilizar o espaço comum para que fizesse uma festa? Digamos que eu contratei buffet, que eu já confeccionei os convites, tive alguns gastos, e chega no dia 15, a Assembleia proíbe que os espaços comuns e os privativos sejam utilizados para festas para evitar aglomerações e a proliferação do vírus. A decisão da Assembleia, neste caso concreto, torna-se uma lei interna do condomínio. Só que o ato jurídico perfeito já havia sido praticado por mim e ele deve ser respeitado. Nós vimos norma da Constituição e também nas normas da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiras. Ainda temos que falar de um outro assunto: o direito adquirido. Direito adquirido é aquele que a lei considera definitivamente integrado ao patrimônio de seu titular. Assim, quando alguém, na vigência de uma lei determinada, adquire um direito relacionado a esta, referido direito se incorpora ao patrimônio do titular, mesmo que este não o exercite, de tal modo que o advento de uma nova lei, revogadora da anterior relacionada ao direito, não ofende o status conquistado, embora não tenha sido exercido ou utilizado. Então, dia 1º eu adquiri o direito. Dia 15 foi proibido que eu utilizasse esse direito, mas no dia 20 eu teria, teoricamente, ou melhor, teoricamente não. No dia 20 eu tenho o direito de utilizar as partes comuns para a festa. Viram a embolação que dá em tudo isso? Assim, eu tenho incorporado ao meu patrimônio, e quando eu falo patrimônio, não estamos falando de bens materiais. Patrimônio é tudo aquilo que incorpora o direito do autor. Nesse caso, por exemplo, uma pessoa passa num concurso público e ela passa em 3º lugar e chamam o 4º lugar, o que passou em 4º lugar antes dela, ela tem aquele direito adquirido de que ela seja chamada prioritariamente em relação aos que estão em posição posterior. Então, ainda que ela não tenha exercido esse direito, o direito permanece. Então, nesse caso, eu não exerci o direito no dia 20, porque no dia 15 é que foi a Assembleia. O meu direito permanece, ainda que eu não tenha utilizado. Com relação à coisa julgada, que eu falei aqui também, nós não vamos tratar nesse vídeo porque não vem ao assunto. Mas a coisa julgada, só para resumir, é a decisão judicial a qual já alcançou sua finalidade, ou seja, não cabe mais recursos. É lógico que a coisa julgada vai ter algumas exceções, que é a ação rescisória no direito civil e a revisão criminal no direito penal. Mas
Não tem nada a ver com o nosso vídeo de hoje. Daí porque eu fui contra o veto do presidente. Porque o síndico poderia vetar essas festas e ainda assim não seria um ditador. Porque compete a ele zelar pelo condomínio. Mas nós vamos fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto e você vai ver que no Código Civil dá esse poder ao síndico. O que a lei estava trazendo agora, a 14.010 de 2020, não é nada de novidade. O síndico já pode fazer isso, baseado no Código Civil. E, em alguns casos, em alguns artigos da convenção. Tem a convenção de condomínio que permite. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso para não ficar esse vídeo aqui muito grande, porque são muitos detalhes. Eu quero te trazer a lei, a doutrina e a jurisprudência, para que você, como condômino, como administrador ou como síndico, quer seja morador ou profissional, tenha base para defender os interesses do condomínio nesse caso, porque não é simples ir para uma demanda judicial e chegar lá, perder e ter que pagar a indenização para o prejudicado. Nós vemos que existe o princípio da supremacia do interesse público, que ele vai se sobrepor sobre o interesse do privado. Daí dizer que o síndico proibir tais festas não é ditadura, é o princípio da supremacia do interesse público, justamente porque o interesse público não só dentro do condomínio, mas em todos os lugares, é que o vírus se extingua. E nós sabemos que a aglomeração de pessoas, ainda mais em festas, quer dizer que a chance de transmissão do vírus é muito maior. Daí nós vemos o seguinte: eu falei até agora de áreas comuns, mas vamos agora para a área privativa. Digamos que é o meu apartamento. Eu vou dar uma festa no meu apartamento. Eu posso, nesse momento, pelo artigo vetado, o síndico poderia me proibir de utilizar a minha área privativa para festas, desde que fosse terceiros participando da festa. Se for dar uma festa, eu, minha esposa, meus filhos, e nós moramos no apartamento e nós vamos dar uma festa para nós mesmos, pode. Não é isso, é o fluxo de pessoas, de terceiros. O presidente, no caso aqui, o Poder Executivo, relatou que a Assembleia teria poderes para proibir o condômino de dar uma festa no seu espaço privativo. Daí eu vejo isso como um grande equívoco. Por quê? Eu tenho poderes, no caso a maioria dos condôminos tem poderes para impedir que um condômino utilize a sua área privada? Não, não tem. Vamos ver o seguinte exemplo. Eu ligo um som alto no meu apartamento. Vamos utilizar aqui o exemplo apartamento. Eu ligo o som alto. O som alto está incomodando meu vizinho. A Assembleia pode determinar que eu não utilize mais esse som em uma determinada altura? Sim. Por quê? Porque não está tratando do meu espaço privado. Está tratando do som que sai do meu espaço privado e vai para o espaço privado de outra pessoa. Então é comum restringir ou colocar algumas limitações ao uso da propriedade com relação ao que incomoda o meu vizinho. Mas com relação à utilização do espaço privado para festas, a Assembleia não tem poder para impedir. Sabe por quê? Porque a competência para legislar sobre propriedade é privativa da União. Decorre da Constituição de 88, do artigo 22 do inciso 1º. Então, a União pode trazer limitações e intervenção restritiva ao uso da propriedade. Quer ver um exemplo? Digamos que eu tenho uma escola particular. Houve um incêndio em um prédio, houve uma calamidade pública, uma enchente, e várias pessoas ficaram desabrigadas. O poder público chega em mim e fala assim: olha, vou utilizar a tua escola particular para abrigar essas pessoas por um período específico. Não vou te pagar nada pelo uso, mas se houver algum prejuízo, eu vou te indenizar, mas não vou te pagar aluguel. Eu vou entrar na sua propriedade e vou usar. O Estado pode fazer isso. E faz. Nós vimos aí Brumadinho, um grande exemplo, pega um ginásio e o ginásio aí fala é público. Mas digamos que nesse ginásio, naquele dia eu tinha reservado, em uma determinada data, utilizar o ginásio para um fim específico. E eu falo, olha, eu já reservei esse espaço para tal dia, tal hora, para essa finalidade. Eu tenho prioridade. Não.
Eu não tenho. O Estado pode ir lá e limitar o uso dessa propriedade e falar, eu que estou usando nesse momento. Se o Estado tem essa prerrogativa e ele joga para uma assembleia de condôminos que não tem essa prerrogativa, vê o embaraço jurídico que isso vai dar. Essa lei 14.010 de 2020, ela foi feita com auxílio de diversos juízes e não houve debate em relação a esse assunto com eles. O que eu estou dizendo que não houve debate é que eles viram como uma forma correta. E nós sabemos que esses problemas que eu estou trazendo aqui vão diretamente para o judiciário. Porque quando a pessoa fala assim, eu tenho direito adquirido e o ato jurídico foi perfeito, e vem a Assembleia e me proíbe de usar a área comum, a qual eu paguei uma taxa pelo uso, ou vem me restringir de usar a minha unidade particular, eu vou entrar com um processo contra o condomínio, e daí vai ser prejuízo para todos os condôminos, porque nós não sabemos que decisão virá. Estão relembrados do vídeo que eu fiz aqui, falando sobre obras em condomínios? Eu trouxe 3 decisões judiciais diferentes para o mesmo caso concreto, reforma em condomínio. Um juiz decidiu de uma forma, outro juiz decidiu de outra forma, e outro juiz fez uma junção da primeira e segunda decisão e teve uma terceira decisão. E digamos que, no caso concreto, o condomínio venha a ser processado e daí ter uma ação que vai gerar uma indenização que o condomínio terá que pagar, as custas judiciais, se o condomínio não conseguir a justiça gratuita, e pagar um advogado para defender o condomínio. Porque ainda que seja no juizado especial civil que corre essa causa, na primeira audiência não vai ter custas. Mas se houver recursos, o recurso só pode ser interposto por advogado. E se for para a justiça comum, já vai entrar com o advogado diretamente. É nesse sentido que eu fui contra o veto do Poder Executivo em tirar a autonomia do síndico e jogar para a Assembleia, porque nós vamos ter uma demanda judicial enorme. Deixe seus comentários aí no campo de comentários, dê o seu like ou dislike para que possamos aprimorar os vídeos. Ainda também pode compartilhar com qualquer pessoa ou redes sociais, o vídeo é público. Se inscreva no canal para receber as atualizações dos vídeos que eu vou lançar aqui sempre. E no mais, eu agradeço pela sua presença. Abraços.